Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bom dia para você. Estamos de volta para mais um programa Hora da Notícia. A Mais FM apresenta todos os dias, a partir das 8 da manhã, as principais informações do dia aqui no nosso programa Hora da Notícia. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2021, são 8 horas e 2 minutos. Nós estamos começando mais um Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9 aqui na cidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para todos os anapolinos e anapolitanos, né, que acompanham o nosso programa em 87.9. Você acompanha também no nosso site, o www.fmmais.com.br. Né, você acessa e aí você tem a online, né, também a nossa rádio no seu computador, no seu smartphone. E você também pode acessar pelo aplicativo Radiosnet. O Radiosnet tem a Rádio Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel, que continua no ar, né? E por enquanto vai continuar no ar também a Web Rádio Mais Gospel, tá? É isso aí. Você tem várias opções de ouvir, de acompanhar, de assistir o nosso programa através do nosso canal no YouTube, né? O nosso canal no YouTube é Web TV Mais. Você pode acessar também, né? E assistir o programa. Só que no canal no YouTube o programa não está ao vivo hoje, né? Apenas mais tarde a gente coloca lá pelas 10 horas, ele deve estar disponível no canal no YouTube. Você acompanha também pelo nosso, pela nossa página no Facebook, né? Na página no Facebook já está no ar também, né? E você pode deixar o seu recado, deixar o seu bom dia, deixar, né, a sua reclamação, dizer para nós como é que está aí o trabalho aí no seu bairro, como é que estão as condições aí do seu bairro, né? É isso aí, você pode interagir com a gente, tá bom? É isso aí, curta, compartilhe a nossa live e nos ajude a distribuir o programa para mais pessoas. Outras pessoas ouvem pelo WhatsApp, né? Nós mandamos pelo WhatsApp também para milhares de pessoas o nosso programa em podcast, tá bom? É isso aí. Você ligado, você bem informado, tá lá mais? Tá bom demais. A gente começa o nosso programa com o futebol, né? Ontem teve rodada do Campeonato Goiano, ontem pelas semifinais do Campeonato Goiano. Mas antes do Campeonato Goiano, eu quero falar sobre o Brasileirão, né? Brasileirão Série A. Amanhã tem Atlético Mineiro e Bahia lá no Mineirão, né? O Atlético Mineiro e o Bahia, as duas últimas partidas do Atlético foram contra o Goiás e contra o Vasco da Gama. Contra o Goiás, o Atlético perdeu por 1-0, né? O Goiás surpreendeu e venceu o Atlético. E contra o Fluminense, o Atlético empatou no 0-0. Ou seja, dois resultados ruins, né? Já que o Atlético é o terceiro colocado do Brasileirão e precisa pontuar para, quem sabe, chegar a liderança, né? Será que aí tem jeito ainda? Hein? Então, o Atlético é o terceiro colocado, né? Tem 60 pontos. Então, é isso mesmo. O Atlético tem 61 pontos. É o terceiro colocado, né? Então, a classificação atleticana. Vamos ver o que mais temos aqui do Brasileirão. Nós temos... Amanhã tem Goiás e Botafogo, né? O Goiás e Botafogo, os dois estão lá na zona de rebaixamento. Os dois estão na zona de rebaixamento, mas o Goiás está mais à frente. Quer dizer, o Botafogo é o lanterna, né? O Goiás
precisa da vitória para tentar escapar aí das zonas de rebaixamento, embora esteja praticamente, né, na segunda divisão, né? O Santos e o Coritiba também se encontram amanhã. E no domingo tem a rodada 36, né? Aliás, amanhã também já é a rodada 36. Pela rodada 36 tem Flamengo e Corinthians no domingo no Maracanã. Tem Vasco da Gama Internacional lá no São Januário, né? O estádio do Vasco. E tem Palmeiras e Fortaleza lá no Allianz Parque em São Paulo. Certo? Tá, o negócio aqui hoje tá ruim. O Atlético Paranaense recebe o Atlético Goianiense lá na Arena da Baixada, né? Então o Atlético Goianiense vai no domingo, dia 14, até o Paraná, até Curitiba, onde vai jogar com o Atlético lá do Paraná, né? Então Atlético versus Atlético. O Grêmio recebe o São Paulo lá na Arena do Grêmio, também no domingo, pela 36ª rodada. A 36ª rodada vai até segunda-feira. Você quer segunda? Deixa eu ver. Segunda, dia 15, tem Ceará e Fluminense. Sport Recife e Red Bull Bragantino lá na Ilha do Retiro também. Partida na segunda-feira. Então tem jogo amanhã, sábado. Amanhã é sábado, domingo e segunda-feira pela rodada 36 do Brasileirão, né? Então, né, o Brasileirão aí já na reta final, né? Ainda tem, nós estamos na rodada 36, faltam 2 rodadas, né? 37 e 38, é isso? Acho que é isso mesmo, né? 37 e 38, então já na reta final aí, o Brasileirão de 2020. Bom, aqui em Goiás, né? Ontem nós tivemos 2 partidas pelo Campeonato Goiano, né? O Jaraguá e o Vila Nova, lá em Jaraguá, e em Goianésia e Craque. Com esses jogos ficaram definidos os outros 2 finalistas do Goianão, né? Essa semana nós tivemos a definição de Atlético quando venceu o Anápolis, né? O Atlético venceu o Anápolis e se classificou para as semifinais. O Aparecidense venceu o Goiás e também se classificou. E ontem nós tivemos a classificação do Jaraguá, né? O Jaraguá venceu o Vila Nova e mandou o Vila Nova para casa. O Vila Nova, né, que tinha a expectativa de ser o grande time do Campeonato Goiano, já que está bem né, ganhou lá a Série C do Brasileiro, né? Está bem na Copa Verde, é isso? E, né, a expectativa era que o Vila Nova vencesse ontem, mas aconteceu o contrário. O Jaraguá acabou vencendo, né? E o Jaraguá se tornou também finalista do Campeonato Goiano. Lá em Goianésia, deixa eu ver se eu acho aqui a página da FGF, que eu deixei aberta e sumiu. Lá em Goianésia, nós tivemos Goianésia e Craque, né? E o Goianésia se saiu melhor, né? O Goianésia acabou ganhando a partida e o Goianésia é o outro finalista da Copa de Goiás. Deixa eu ver aqui, eu fiz uma confusão aqui com meus coisas aqui. Deixa eu tentar abrir o FGF Esportes. Então nós temos já os 4 finalistas, né, semifinalistas, e desses 4 vão sair 2 para a final, né? Ou seja, nós temos aí finais, uma classificação totalmente diferente dos últimos tempos, né? Deixa eu ver aqui, tem uma matéria interessante no portal da FGF, com todos os detalhes do campeonato. Acho que eu achei aqui, agora eu achei. Muito bem. O Goianão 2020 diz o seguinte aqui, né? As quartas de final do Goianão 2020 está concluída. Os 2 últimos jogos da mesma, nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, determinaram as classificações de Jaraguá e Goianésia, eliminando, respectivamente, o Vila Nova e o Craque. Ambos se juntam a Atlético e Aparecidense, 2 classificados na véspera, eliminando, respectivamente, o Goiás e o
o Anápolis e o Goiás, né? Assim, na história dos 70, esse detalhe que eu queria, né? Assim, na história dos 77 anos do Goianão, 2 semifinais inéditas, né? Atlético e Aparecidense, Jaraguá e Goianésia. Em 77 anos de campeonato goiano, né? Jamais houve esses jogos, né? Esses jogos são inéditos como semifinalistas. Continua no jogo único, sem vantagem, empate provocando decisão dos pênaltis para se conhecer o finalista do campeonato goiano. Então é jogo único, né? Vai ser apenas um jogo e se houver empate, disputa no pênalti, né? Bom, então serão os 4 primeiros colocados da competição. Jaraguá, Goianésia e Aparecidense conquistaram as 3 vagas goianas do Brasileirão da Série D, né? Detalhe interessante, esses 3, Jaraguá, Goianésia e Aparecidense, no próximo ano, próximo ano não, esse ano, né? 2021, conquistam vaga na Copa, na Série D do Brasileirão, né? Então, Brasileirão Série D vai ter 3 goianos, dessa vez Jaraguá, Goianésia e Aparecidense. Bom, o Jaraguá vai participar pela primeira vez, né? Então é inédito. Os outros 2 já participaram nesse ano de 2020, né? Portanto, o Jaraguá vai substituir o Goiânia, né? O Goiânia que estava na Série D de 2020. Bom, em termos de Copa do Brasil, uma vaga já é do Atlético, né? Então na Copa do Brasil o Atlético já está classificado. As outras 2 serão dos finalistas do campeonato. Se o time atleticano for finalista, é claro, ele já está na Copa do Brasil, a vaga ficará com o Jaraguá. Se o Jaraguá for finalista, a mesma recairá para o Goianésia, né? Então, né, os times aí também participando da Copa do Brasil. Isso é bom, né? Tem agenda para a Copa do Brasil, agenda para o ano inteiro, né? Praticamente. O Atlético e a Aparecidense formam o grupo G da fase semifinal do Goianão, jogando na quarta-feira. Então, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, às 16h10, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, nós vamos ter aí o Atlético e a Aparecidense. O Jaraguá e o Goianésia vão disputar a outra vaga. Um detalhe desse campeonato é que ou o Jaraguá ou o Goianésia vão estar na final, né? Isso também, né? Legal, né? Muito legal. Se o Goianésia vencer o Jaraguá, o Goianésia estará na final, vice-versa, né? Bom, o Jaraguá e o Goianésia formam o grupo H da fase semifinal do Goianão 2020, jogando no estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá, em data e horário que serão oficializados nesta sexta-feira, dia 12. Então hoje sai a definição, né, do dia e do horário do jogo do Jaraguá e do Goianésia. O jogo será em Jaraguá, no estádio Amintas de Freitas, certo? Então essas aí as notícias do Brasileirão e do Goianão de 2020, né? Muito bem, vamos às principais notícias do dia, as principais informações dos sites de notícia. A gente tem o portal G1 traz a seguinte informação, uma informação sobre economia. A economia do Reino Unido tem tombo recorde de 9,9% em 2020. Em dezembro, o PIB cresceu 1,2% após contratação de 2,3% em novembro. Favorecido pelo abrandamento de algumas restrições da pandemia, né? Então, uma notícia internacional: afetado pela pandemia do coronavírus, o Reino Unido viu a sua economia registrar um tombo recorde de 9,9% em 2020. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, ONS, foi a maior retração anual do Produto Interno Bruto já registrada desde o início das estatísticas sobre a economia britânica. A queda do PIB do ano passado foi mais do que o dobro da contratação de 2009, provocada pela crise, contração da crise de 2009, né, provocada pela crise financeira, e a maior desde o início dos registros oficiais modernos após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, para você ver, a economia
inglesa, né, economia do Reino Unido, sofrendo um baque de 9,9% por causa da pandemia do coronavírus, né? Então, uma situação de dificuldade no mundo inteiro, né? Então, a dificuldade para os países ricos existe, imagine, para nós, pobres mortais, né? Do terceiro mundo, do segundo mundo, sei lá. Bom, ainda, deixa eu ver o que mais temos aqui. Nos sites nacionais, quero destacar o portal UOL. Diz o seguinte: com auxílio menor, a economia vira o ano com ritmo mais lento e depende de vacinação. Indicadores de dezembro indicam perda de fôlego para o primeiro trimestre de 2021. Né? Então, também uma matéria econômica. Os indicadores econômicos de 2020 ligaram um sinal de alerta para o início de 2021, ao reforçar o peso que os auxílios dados pelo governo tiveram na recuperação da economia após o período mais duro da pandemia. Para analistas, a falta de dinheiro para retomar o programa, a economia do país dependerá do ritmo de vacinação contra a Covid-19. Dados divulgados pelo IBGE esta semana apontam para a desaceleração da retomada da economia no fim do ano, reflexo da redução do auxílio emergencial. Né? Então, o governo pagou o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial ajudou a economia, porque, né, o dinheiro circula, né? Então o auxílio emergencial acabou ajudando a economia no ano passado, né? Agora, para este ano, início de ano, né, como o auxílio emergencial acabou, né, terminou, nós temos uma retração da economia, né? É claro, né, se não tem recursos no mercado, né, se não tem dinheiro circulando, então a economia acaba sendo prejudicada, né? E esse é o levantamento do IBGE, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, né, e o portal UOL. O novo presidente lá da Câmara dos Deputados está pressionando o Paulo Guedes para que autorize o novo auxílio emergencial. Vamos ouvir. A discussão sobre o novo auxílio emergencial já está gerando pressão em cima da equipe econômica. Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, fez uma cobrança enfática de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, aponte uma solução imediata para um novo auxílio emergencial dentro dos parâmetros definidos pelo governo. E o governo tem, o ministro Guedes, que rapidamente encontrar uma alternativa de solução imediata do auxílio. Urge que o ministro Guedes nos dê, com sensibilidade do governo, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa e como a sociedade deseja. A situação está ficando crítica. Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foram eleitos agora em fevereiro e colocaram o retorno do auxílio como prioridade máxima. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também demonstra compartilhar desta preocupação. Nesta quinta, em evento no Maranhão, Bolsonaro voltou a falar sobre a prorrogação do auxílio. Mas, até então, o chefe do Executivo não apresentou uma proposta ao Congresso. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial, que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E nós sabemos que o povo brasileiro quer, na verdade, trabalho. Além de um novo... Muito bem, então nós vemos aí o Flávio Carlos, direto de Brasília, trazendo, né, essas informações sobre a pressão que o Congresso, né, especialmente o presidente Lira, que foi eleito pelo presidente da República, né, teve o apoio do presidente. O Lira, né, não está ali, vamos dizer assim, alisando. Ele quer o auxílio emergencial. Por quê? Porque é uma necessidade dos brasileiros, é uma necessidade do povo que está sofrendo
com a pandemia, né? A pandemia não acabou, o povo precisa de ajuda e o presidente, é claro, né, está tentando segurar. O ministro Paulo Guedes, que também estava segurando e dizendo, olha, vai ter rombo, vai ter problema, né? Não tem dinheiro para isso. O fato é que tanto o Paulo Guedes como o presidente Jair Bolsonaro estão sendo pressionados pelo Congresso para fazer um novo auxílio emergencial, né? Por quê? Porque a população continua com dificuldades, o desemprego continua alto, né? E a pandemia não está controlada. Então, o auxílio emergencial ele é fundamental para ajudar as famílias que estão em dificuldade, mas como a gente viu, né, na matéria do Portal UOL, né, o auxílio emergencial também ajuda na recuperação da economia. Porque se as pessoas têm recurso, elas vão fazer o quê? Elas vão gastar esse recurso no comércio, né? Elas vão gastar no supermercado e com isso, né, isso ajuda também a economia a se recuperar. Porque o outro problema é, se não tem dinheiro circulando, os negócios não funcionam, as empresas acabam sendo fechadas, né? As pequenas empresas principalmente são as que mais sofrem e acabam tendo prejuízos por falta de recursos no mercado. Então, fundamental a volta do auxílio emergencial urgente. E eu discordo, né? O presidente diz que não pode ser uma coisa eterna. Na verdade, o Brasil precisa de um auxílio para os mais pobres que seja de longo prazo mesmo, né? Enquanto a pessoa não tem recursos. Essa é uma tese defendida por alguns setores da política brasileira há muitos anos, né? Que haja um auxílio. E não é coisa só de Brasil, não. Isso acontece na Inglaterra, na Suíça, em outros países onde as pessoas são ajudadas. Nos Estados Unidos, inclusive, né, na pandemia, os americanos receberam auxílio emergencial também tiveram ajuda. E não foi R$600, não. Foi um dinheirinho bem melhor, tá bom? É isso aí, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Mais FM. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 34 11. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia, todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Todo mundo conectado no programa Hora da Notícia e eu quero agradecer a todos que nos acompanham, né, através das redes sociais, para você que nos acompanha
também nas nossas lives, né? Na live pelo Facebook, estamos ao vivo agora, né? Um abraço para Maria Nova Silva, desejando a todos um bom dia, um bom final de semana, né? Várias outras pessoas conectadas, mas eu não sei porque aqui no meu computador eu não sei quem é. Vou abrir depois no celular aqui para ver se eu consigo identificar as outras pessoas que estão com a gente, né? É isso aí. Manda um recadinho aí no nosso, nos comentários. Diga de onde você está ouvindo, quem você é, né? Deseja um bom dia para o povo, tá bom? É isso aí. Deixa eu só compartilhar. Tudo bem, compartilhando aqui a nossa live para alcançar mais pessoas, né? Compartilha aí também, né, a live no seu smartphone. Bom, nós vamos a Goiânia. O Libório Santos traz as principais informações lá da capital goiana. FAEG e Governo do Estado trabalham juntos para a recuperação da malha viária. Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização das estradas durante o Carnaval. Médico faz alerta quanto aos riscos de se tomar medicamentos preventivos à Covid-19. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 12 de fevereiro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. O comércio varejista não poderá convocar os comerciários para trabalharem na segunda e terça-feiras de Carnaval. É a orientação do Sindicato dos Empregados do Comércio de Goiás. A entidade alega o cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. O desmatamento de florestas traz uma série de consequências negativas. Primeiro, a agressão ao meio ambiente. Segundo os reflexos na própria população, o desmatamento no Brasil ainda é problema na Amazônia e no Pantanal. Em Goiás, ele está sob controle. O doutor em Ecologia e professor do Instituto Federal de Goiás, Paulo Renato, diz que muitas doenças são agravadas devido a esses problemas de agressão ambiental. Nós sabemos, da década de 70 e 80, também do século passado, como que desmatamento da Amazônia aumentou rapidamente a ocorrência de leishmaniose em várias das áreas da Amazônia. E temos surtos de leishmaniose logo depois do desmatamento, por exemplo, para a construção de hidrelétricas. Então, o que mais me assusta, aí, olhando o caso brasileiro, é o fato de que parece que nós não somos capazes de aprender com o passado e com as informações que são fortíssimas sobre como que o desmatamento favorece o surgimento de doenças, não só vírus. Nós temos problemas muito sérios na Amazônia com leishmaniose, com malária, com febre amarela, com doença de Chagas. No giro da bola, após mais uma rodada do Campeonato Goiano de Futebol, vão para a semifinal os times. Atlético, que venceu o Anápolis por 5-1, a Aparecidense, que derrotou o Goiás por 2-0, o Jaraguá, que ganhou do Vila Nova por 1-0 e o Goianésia, que venceu o Craque por 1-0. A Polícia Rodoviária Federal prevê um aumento no fluxo nas rodovias do Carnaval, apesar da pandemia. A PRF efetuará entre os dias 12 e 17 de fevereiro a Operação Carnaval 2021, que faz parte da Operação Rodovida, que acontece desde 2011 entre as festividades de final de ano e o Carnaval. As fiscalizações serão intensificadas nos horários de maior fluxo de veículos e nos pontos com altos índices de acidentes. Olha, ao longo dessa pandemia, muito tem se dito sobre o tratamento precoce da Covid-19, né? Tratam-se de remédios que, se tomados durante o começo da doença, teriam a capacidade de reduzir os sintomas ou até mesmo evitar que a doença evolua para um quadro mais grave. O médico Rafael Oliveira Ximenes, especialista em hepatologia, afirma que os medicamentos utilizados para o chamado tratamento precoce não só não resolvem o problema, como podem causar doenças hepáticas. O pagamento para beneficiários do Bolsa Família para o mês de fevereiro começou ontem. O calendário prevê que os valores serão depositados entre 11 e 26 desse mês. O governo do estado, através da Goinfra e o sistema FAEG e Senar, realiza um trabalho conjunto no sentido de se melhorar o sistema viário na zona rural, facilitando o escoamento da produção. Um dos projetos de execução é o Rodopontes. Por sua vez, o governo do estado anuncia trabalho de recuperação de várias rodovias estaduais. O presidente do sistema FAEG e Senar, José Mário Schreiner, destaca os problemas de infraestrutura no campo. A infraestrutura é extremamente necessária para o desenvolvimento do estado de Goiás e do Brasil. E nesse sentido vem sendo desenvolvido um trabalho muito forte junto ao governo do estado, junto à Goinfra, para que a gente possa estar resolvendo gargalos históricos, eu diria, no
setor de transporte, principalmente no que diz respeito às nossas rodovias. Mas muitas vezes encontra barreiras no escoamento da produção. Não é raro nós andarmos pelo estado de Goiás e observarmos a dificuldade que os produtores têm de escoar a sua produção, tudo aquilo que é produzido no campo. E nesse sentido nós temos uma parceria hoje muito forte com o governo do estado, para que a gente possa estar tomando as decisões. É claro que o governo tem as prioridades do estado, mas o setor produtivo poder também participar, opinando quais são as obras prioritárias, quais são os benefícios necessários para cada região do estado. E não é só isso, os produtores rurais também estão ajudando, inclusive financeiramente. E aí nós precisamos agradecer o Fundepec, que tem ajudado muito. E o deputado federal José Mário Schleiner, do DEM, acaba de ser nomeado vice-líder do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal. A nomeação aconteceu ontem durante um evento em Brasília. Zé Mário foi designado ao posto por ter uma boa relação tanto com Bolsonaro quanto com a bancada rural na Câmara dos Deputados. Olha, um comunicado aos nossos ouvintes que não estaremos apresentando o nosso noticiário na segunda e terça-feiras, hein? Voltamos na quarta, tá? Descanso, mas sem aglomeração e com isolamento social. Momento para se praticar, sabe o quê? A saracuroterapia, sabe não? Ou seja, ouvir o canto da saracura. Eram essas as informações de hoje. De Goiânia, informou Libório Santos. Bem, ouvimos aí o Libório Santos, né? O Libório Santos trazendo as principais informações, os principais destaques de Goiás, né? Para o nosso programa. O Libório disse bem aí, né? Vamos praticar a saracura-terapia. Essa é nova, né? Ouvir o canto da saracura. Saracura eu quase não ouço não, mas eu ouço muito Iambu, né? Iambu terapia, será que funciona também? Né? É isso aí. Então o Libório destacando aí, a FAEG e o governo do estado trabalham juntos para a recuperação da malha viária, né? Um dos maiores problemas dos nossos estados, e especialmente aqui de Goiás, é as rodovias estaduais, né? As rodovias e as federais também, em alguns casos, mas aqui na região de Goiás, eu acho que o mais sério são as rodovias estaduais esburacadas, né? E nesse período chuvoso, aí que a coisa complica, né? Período chuvoso é que a situação fica mais complicada para os nossos conterrâneos que têm que transitar pelo estado inteiro, né? Muito bem. A Polícia Federal vai intensificar a fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas estradas, né? Normalmente, nos períodos de feriado, né? Existem operações especiais e neste feriadão, embora o feriado esteja meio, né, dividido aí como vai ser, e o governo do estado não decretou o ponto facultativo, por isso, né, os trabalhadores do estado vão trabalhar normalmente, né? Isso, os servidores públicos estaduais. Em Goiânia, uma discussão, né? Se vai ou não vai abrir o comércio, e possivelmente não abrirá, né? Aliás, acho que o portal, o Jornal Popular, deixa eu ver aqui, não, depois daqui a pouco eu vou ver, né? Então há um debate, né? Eu estava vendo o Bom Dia Goiás hoje pela manhã, e a discussão é os sindicatos patronais querem abrir, né? E os sindicatos dos trabalhadores não querem, porque já fizeram uma convenção coletiva, já tem garantido, tem o dia do comerciário, que é comemorado na segunda-feira, né? Então tem toda uma discussão aí. O fato é que possivelmente a maior parte do comércio vai estar fechada. Um detalhe importante é, os bancos estarão fechados, viu? Então, se você tem alguma coisa para resolver no banco, tem que ser hoje, porque segunda, terça é fechado, e na quarta também horário especial, me parece que depois do meio-dia. Daqui a pouquinho nós vamos ver aqui a matéria sobre Anápolis, ver como é que é a situação aqui de Anápolis. Médico faz alerta quanto aos riscos de se tomar medicamentos preventivos à Covid, né? A gente fala isso aqui todo dia, né? Não tome remédios só porque alguém diz que é bom, né? Só porque alguém que nega a pandemia diz que é bom, né? Então, o fato é, não existe remédio preventivo e não existe cura, né? Então é preciso o quê? A única saída é a vacina. Então, né, vamos
orar, pedir ao Deus que a vacina chegue para todos, né? A vacina já está chegando, graças a Deus, né, já tem muita gente sendo vacinada, mas a maioria da população ainda não se vacinou. Então, muito cuidado nesse final de semana, né? As cidades turísticas de Goiás estão fechando as portas para o turismo, para evitar aglomeração, né? O governo do estado tem um decreto também jogando o ponto facultativo para outra data, né? Cancelando o ponto facultativo, cancelando o feriado. Aqui em Anápolis, a prefeitura vai conceder o feriado só na terça-feira, né? Então, na segunda-feira tem expediente normal. Bom, o portal do Jornal Popular traz a seguinte informação. Apuração sobre fura-fila de vacina contra a Covid alcança ao menos 15 cidades. Isso em Goiás, né? Então, 15 cidades que tem apuração da questão do fura-fila. E é o pessoal que não deveria estar sendo vacinado e que está furando a fila e, com isso, prejudicando aqueles que mais precisam da vacina, que são os idosos, né? Então, os trabalhadores na saúde e os idosos acima de 60 anos são os que precisam da vacina com mais urgência. Por quê? Porque estão no chamado grupo de risco, né? Então, grupo de risco, e muitas vezes, né, nós tivemos lá em Séries pessoas das famílias dos secretários, família dos médicos, sendo vacinadas, né? Furando a fila. Nós tivemos em Orizona o secretário que vacinou, né, a si mesmo, a sua esposa, a um amigo, ou seja, se é amigo do rei, né? Pode tudo, né? Então, a apuração sobre a questão do fura-fila alcança pelo menos 15 cidades em Goiás. A Prefeitura de Goiânia pode ter processo seletivo para cargos comissionados. É outra notícia da coluna Giro do Jornal Popular, né? Essa conversa de cargo comissionado, toda vez é isso, né? Tem todos os prefeitos assumem, normalmente os prefeitos que querem mostrar a cara, né? São desconhecidos, igual o prefeito de Goiânia, ninguém conhece, né? Aí quer fazer vamos dizer assim, um sensacionalismo, vem com essa conversa de que os cargos comissionados serão extintos, aí o outro diz que vai ser processo seletivo. Na verdade, não funciona, né? O cargo comissionado foi feito para que aqueles que ajudam a fazer a campanha estejam na administração. É isso, né? Então, não adianta ficar inventando moda. O Rogério Cruz, por outro lado, né? Também na mesma linha de ser conhecido, está dizendo que o município terá foco no social, né? O município, aliás, o Rogério Cruz começou muito bem, né? Criando o auxílio emergencial de Goiânia, R$300 para as famílias pobres, famílias que moram as famílias precisam ter renda, né? Tem vários critérios. Um dos critérios é morar num imóvel que tenha valor inferior, valor venal, né? Inferior a R$100 mil. Então, é uma ideia de pegar as pessoas que moram na periferia, né? Em bairros mais distantes, pessoas mais pobres, esse é um critério, né? Do imóvel. Então, e também o outro critério é a renda da família, né? A renda que a família tem. Então, o Rogério Cruz, a matéria do jornal Diário da Manhã, fala sobre a sua prioridade para o social, né? Então, o social realmente, né, se ele implementar o que está propondo, será muito bom, né? Porque as pessoas mais pobres é quem precisa do governo, né? Quem precisa do governo não é o rico. O rico, o milionário, não precisa do governo, né? Porque ele já é milionário, já tem tudo que precisa, tudo que quer, né? Até o que não precisa. Agora, a camada popular, o povo trabalhador, né? O povo desempregado, esses precisam do auxílio do governo, seja o auxílio emergencial do governo federal, seja, né, o auxílio da de Goiânia, ou, né, cada prefeitura precisa ter a sua ação social funcionando, né? Cada prefeitura, cada prefeito precisa dar atenção às pessoas carentes da cidade, né? Por quê? Porque em todo lugar tem gente que precisa de ajuda, tem gente desempregada, né? Tem gente que precisa do auxílio.
E esse auxílio, né, tem que vir de quem? Tem que vir de quem tem o recurso, né, que no caso é o governo estadual, federal e municipal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região. Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mercadinho Oliveira, preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Na Rádio Mais Gospel tem sempre novidades, músicas e sucessos. Rádio Mais. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Sabadão de preços baixos, Ótica Formosa. Na Ótica Formosa você encontra armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. Isso mesmo, armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. E mais, nas compras a prazo, a Ótica Formosa parcela em até 8 vezes no cartão de crédito, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em até 3 vezes no crediário próprio no boleto bancário, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em 5 vezes no crediário próprio, com entrada de 30% e desconto de 5%. Agora, se você ainda não fez a sua consulta, ligue agora mesmo que agendamos para você. Consulta de vista para uso de óculos em optometria com preço popular. É só ligar e agendar. 3702-9010 ou 99315-3379. Atendimento todos os sábados das 8 ao meio-dia e quarta-feira das 8 às 16 horas. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, entrada da Vila Formosa, primeira etapa. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, agradecendo o pessoal da Arco-Isa, né? O ar-condicionado Arco-Isa está assistindo o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. A Letícia Silva Nascimento e a Maria Nova Silva também estão acompanhando. Obrigado aí a todos que participam, que contribuem, que ouvem, que compartilham o nosso programa. Hoje tem aniversário, né? Hoje é aniversário, deixa eu ver aqui, hoje tem aniversariante a minha amiga Lia Almeida, está fazendo aniversário hoje. A doutora Fernanda Tavares também está fazendo aniversário, a Fernanda Tavares. Deixa eu ver quem mais aqui. A Lucimar Gomes, também fazendo aniversário. Deixa eu ver quem mais. A minha amiga Ana Vilma, né? Ana Vilma também faz aniversário hoje. O Luiz Alberto de Oliveira Nunes, né? Nosso irmão lá da Primeira Igreja Batista, Luiz Alberto de Oliveira Nunes, também fazendo aniversário. Deixa eu ver quem mais aqui. São esses os aniversariantes de hoje, né? Então, parabéns aos aniversariantes. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que você tenha muitas alegrias e principalmente, né? Tenha muita saúde, tá bom? Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, então aí os aniversariantes de hoje. Um abraço, obrigado, né, por todos. Um abraço também pro Gilmar Martins, meu amigo Gilmar Martins está acompanhando aí também
curtindo as nossas publicações. É isso aí. Obrigado aí pelo carinho de todos que, né, participam com a gente de alguma maneira aqui do nosso programa, da nossa Rádio Mais FM, agora 100% gospel, né? Muito bem, o Jornal Contexto de hoje, o Jornal Contexto traz esse destaque. Secretário confirma que 100% dos profissionais de saúde já foram vacinados em Goiás, né? Então, em Goiás, segundo o secretário de saúde, né, o 100% dos trabalhadores na saúde já foram vacinados, né? Então, o Jornal Contexto traz aqui o seguinte: ao todo, 61% dos trabalhadores da área já estão imunizados primeira e segunda fase. Então, a entrevista concedida nesta quinta-feira ao jornalista Paulo Alexandre, o secretário de Estado de Saúde, o Ismael Alexandrino, confirmou que todos os trabalhadores da linha de frente do combate ao Covid, ao novo coronavírus, né, já foram vacinados em Goiás. Então, todos aqueles que trabalham na linha de frente. Dessa forma, o quadro geral é que 61% do total dos trabalhadores da área, incluindo aqueles que não lidam diretamente com a pandemia, foram imunizados. Segundo Alexandrino, o calendário para a aplicação da segunda dose também está pronto e respeitará o prazo exigido por cada tipo de vacina. Vale lembrar que os imunizados pela Coronavac precisam aguardar 28 dias. Aqueles vacinados com a AstraZeneca devem esperar 12 semanas para requererem o reforço, né? Então, né, são prazos diferentes para dependendo do tipo de vacina que a pessoa tomou, né? O feriado de carnaval, saiba o que vai abrir e fechar no feriado de carnaval em Anápolis, é o que destaca o Portal 6. Apesar do estado ter suspendido a folga, muitos estabelecimentos terão horários especiais na cidade, é o que destaca, portanto, o Portal 6. Goiás é um dos estados que decidiu revogar o ponto facultativo do carnaval para evitar aglomerações de um feriado prolongado e assim prevenir a disseminação da Covid-19. No entanto, muitos estabelecimentos de Anápolis ainda farão uma pausa e funcionarão apenas em horários especiais na próxima semana. Na segunda, dia 15, por exemplo, que é celebrado o Dia do Comerciário, né? Então, o Dia do Comerciário é celebrado no dia 15, por isso, o acordo feito entre os sindicatos da categoria é que as lojas não abrirão. Então, as lojas do comércio não abrirão, né, por causa desse Dia do Comerciário, que é celebrado nesse dia, né? Se eu não me engano, o Dia do Comerciário é no mês de novembro, mas é antecipado para o dia 15, para a segunda-feira de carnaval, né? Já há alguns anos. Na terça-feira, 16, ficará a critério de cada proprietário do segmento seguir as orientações do município. Então, na terça-feira, dia 16, aí, né, cada proprietário do comércio pode abrir ou não abrir, aí fica, né, em outras palavras, fica facultativo, né? Os shoppings, que são o maior ponto de encontro de amigos e passeios familiares, também terão horários especiais. No município, as repartições públicas entrarão de folga apenas na terça-feira, com exceção dos funcionários da saúde que obedecem ao regime de escala e prestam serviços de emergência, né? Então, na terça-feira será feriado, né, em Anápolis, mas os serviços de segurança, né, de saúde, emergência, esses funcionarão normalmente, né? Já no estado, como o feriado foi suspenso através da aprovação do projeto de lei, serviços como VaptVupt funcionarão todos os dias, né? Então, VaptVupt deve estar funcionando todos os dias, ou seja, segunda, terça e quarta-feira normal. Bancos todos fechados, né? Detalhe, bancos estarão fechados, serviço de caixa eletrônico funcionando normalmente de acordo com a política de cada instituição. O Rápido funciona normalmente, o Disque 156 da Prefeitura também funciona normalmente, o VaptVupt, que é do Estado, funciona normalmente, o AnaShop, lojas fechadas e praça de alimentação aberta das 11 às 22 horas. No Brasil Park Shopping, lojas fechadas e a praça de alimentação aberta de 11 às 22, né? Então, só funciona aqui a praça de alimentação.
Comércio não funciona, Carrefour aberto das 8 às 22. Bancos todos fechados, né? Já falamos, aqui repetiu algumas informações. É isso, né? Então o Portal 6 tem aí o destaque, o que funciona, o que não funciona na cidade, né? O Portal 6 também destaca, e isso é uma notícia importante, novo drive-thru de imunização contra a Covid-19 para idosos é marcado em Anápolis. O cadastro deve ser feito pelo Zap da vacina, que teve o número de atendentes ampliados para agilizar o processo, né? Então, os idosos de Anápolis com idade igual ou superior a 80 anos de idade, que já se cadastraram no Zap da vacina para receber a primeira dose, poderão ser imunizados na próxima segunda-feira, dia 15, em 4 pontos de drive-thru. Viaduto da Brasil, né, cruzamento da Brasil com a Avenida Goiás, ali no centro, na CMTT, aqui na saída para Goiânia, na Avenida Brasil também, no Parque da Jaiara e lá no feirão do IAPC, né? Em 2 ações já realizadas nesse sistema, o município vacinou cerca de 2.400 idosos. A expectativa na próxima ação é imunizar mais 4.000. O idoso deve levar documentos pessoais, cartão SUS e de vacina se tiver. E a confirmação de cadastro, de finalização do cadastro, né? Então precisa confirmar a finalização do cadastro no telefone, no Zap da Saúde, né? Quem ainda não fez, deve acessar Anápolis, www.anapolis.gov.br/portal/Zap da Prefeitura, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. O atendente vai pedir documentos pessoais para fazer o cadastro e finalizá-lo. Certo? Então, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi ampliado o número de atendentes para dar mais celeridade ao processo, né? Outra medida que agiliza o atendimento é que a procura do Zap seja somente para pessoas do grupo prioritário de idosos com idade igual ou acima de 80 anos, né? Então, quem tem menos de 80, calma, né? Espera, não adianta ligar, não adianta ir para fila, tá bom? Agora, quem tem mais de 80, se ainda não fez o cadastro, tem que ligar lá, né? Entrar no site da prefeitura e fazer o contato com, né, o Zap da Saúde aí. Certo? Para ampliar a faixa etária, a prefeitura afirma que está aguardando a chegada de novos imunizantes. Até o momento, mais de 2.700 idosos já foram vacinados com a primeira dose. Então, né, a prefeitura está aguardando aí mais vacinas para poder ampliar aí o grupo de pessoas que estão sendo vacinadas, né? Mesmo com as dificuldades, a Anápolis está na frente de várias, né? Inclusive de São Paulo, por exemplo, que está vacinando apenas acima de 90, né? Então, a Anápolis tem tem vacinado já acima dos 80 anos. Bom, morte de advogada por Covid-19 comove a cidade de Anápolis. Sentiremos saudades. Centenas de advogados foram formados pela Uni Evangélica e estudantes que ainda cursam direito na instituição lamentaram nesta quinta-feira, dia 11, a partida de Simone Pereira Passos, advogada que dedicou 20 anos de sua vida atuando no núcleo de prática jurídica. Não resistiu às consequências da Covid e faleceu no hospital de Goiânia. Sentiremos saudades. O núcleo NPJ ficará mais vazio sem o carinho e o cuidado de Simone. Que Deus nos possa consolar a família, e traga conforto aos nossos corações, que estão tão apertados. Lamentou em nota o coordenador do curso de Direito da Uni Evangélica, o Dr. Daniel Costa, né? Então, lamentavelmente, o portal de Anápolis destaca essa notícia, né? Nas redes sociais aí a gente tem visto a manifestação da população, lamentavelmente, né? Uma pessoa jovem que a Covid também leva. Preço da carne em Anápolis tem variação superior a 120%, diz o Procon. Esse é o destaque do portal Anápolis, né? Portal de notícias da cidade, destacando aí o preço da carne que está pelas horas da morte, né? Nas alturas. Então, lamentavelmente, né? Tem que mudar, né? Comer outra coisa, né? Tá certo. O governo negocia novo auxílio aos informais, afirma o presidente Jair Bolsonaro. É outro destaque
do Portal de Anápolis. Em São Paulo, né, o governador recorre ao STF para que a União pague pelos leitos, né, a União continue pagando os leitos pelos leitos. Vamos lá ouvir a matéria da RBA News. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Ministério da Saúde volte a custear leitos de UTI do SUS no estado. Segundo o governador, o Ministério deixou de manter mais de 3 mil leitos de UTI em São Paulo desde o início de 2021. O governo de São Paulo ingressou hoje no Supremo Tribunal Federal com ação para habilitação de leitos de UTI pelo Ministério da Saúde. Todos se lembram que na semana passada, na quarta-feira, nós denunciamos aqui que o Ministério da Saúde, lamentavelmente, estava desabilitando leitos de UTI, não apenas em São Paulo, mas em praticamente todos os estados brasileiros, em plena pandemia, no segundo pico da pandemia, que já levou a vida de mais de 238 mil brasileiros. Em São Paulo, aguardou, comunicou o Ministério da Saúde, seguiu o protocolo de solicitação. Eu anunciei aqui várias vezes a vocês que aguardaríamos até ontem, terça-feira, uma posição do Ministério da Saúde com relação à habilitação de leitos de UTI. Isto não foi feito. Na última terça-feira, dia 9, o governo do Maranhão também entrou com uma ação no STF pedindo que o governo federal seja obrigado a reabilitar leitos de UTI. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, em todo o país, havia no início de fevereiro 3.187 leitos de UTI financiados pelo Ministério da Saúde. Em dezembro, esse número era de mais de 12 mil. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que existem 515 habilitações de leitos de UTI no estado de São Paulo, aguardando apenas publicação de portaria ou correção de documentação do gestor local. O Ministério declarou ainda que os critérios para o custeio dos leitos envolvem a curva epidemiológica do novo coronavírus na região, além da estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e do corpo clínico para a atuação em UTI. Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Sicredi, pois gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, o Flávio Carpes, direto de Brasília, né, destacando aí essa questão de São Paulo com as UTIs, né? O governo federal cortou auxílio para as UTIs no Brasil inteiro, inclusive aqui em Goiás. Essa semana nós vimos também a reclamação com relação a esta questão, né, do corte de recursos, né? É um contrassenso, né? Já que nós estamos enfrentando a pandemia, já que a gente tem aí tantas dificuldades com a pandemia, e o governo, ao invés de ampliar recursos para a saúde, está fazendo cortes, né? Então são cortes que geram mortes, né? Porque se não tem UTI, as pessoas morrem. Quantas pessoas morreram sem UTI por causa da Covid, né? Quantas pessoas nós vimos aí nos últimos meses, né, perdendo a vida por causa da falta de UTIs. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? Obrigado a você que nos acompanhou na nossa live de hoje, você que nos acompanhou em 87.9, você que acompanhou também nos aplicativos. A gente termina o nosso programa, né, destacando que neste final de semana, né, você tenha muita calma, muita tranquilidade, né? Fique, mesmo aqueles que terão feriado, né, que vão estar curtindo aí uns dias de folga, evite aglomerações, né? Evite ir para lugar onde vai ter aglomerações, evite se contaminar, né? O deputado Antônio Gomide,
Pergunta: cadê a vacina? Gomide foi à Secretaria de Saúde discutir o dia D da vacinação e as medidas de transparência e fiscalização da imunização. Ainda está aqui, né, acabo de receber aqui essa informação, que nosso programa, na quarta-feira nós estaremos de volta. Portanto, neste final de semana, né, nós vamos ter cuidado, né, vamos ficar atentos aí para não estar em aglomerações, né? Vamos evitar que a Covid se espalhe ainda mais, tá bom? Eu destaquei aqui no finalzinho, acho que fiquei sem som aqui por uns segundos. O deputado Antônio Gomide cobra: cadê a vacina? Né? Gomide foi à Secretaria de Saúde discutir o dia D da vacinação e as medidas de transparência e fiscalização da imunização aqui em Goiás. Né? Então, a preocupação com a vacinação. Né? Nós falamos agora há pouco sobre a vacinação aqui em Anápolis, dia 15, portanto, segunda-feira, tem drive-thru para vacinação dos idosos. Certo? Muito bem, obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente volta na quarta-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, direto ao vivo aqui dos estúdios da Mais FM. Agora, né, lembrando para você que tem a reprise às 20 horas hoje, né, você pode acompanhar o nosso programa. Se você não tem tempo para ouvir pela manhã, né, o programa está disponível no horário noturno depois da Voz do Brasil. É isso aí, a gente vai até ali. Deus abençoe, bom final de semana a todos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. YT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Lá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Maior está pintando a minha história. Na Mais tem